A diferença das solenidades realizadas no Brasil e no exterior, nós podemos ver pelo tempo de duração. No Brasil, uma cerimônia de 1 hora, nos Estados Unidos, normalmente vai durar cerca de 15 minutos. Eu tenho ao meu lado um dos grandes advogados do Brasil, um dos grandes políticos do Brasil, trabalhou com Juscelino, trabalhou com Tancredo, Genival Torim. O Genival Torim me contou uma história em 1995, quando eu chefiava o cerimonial do governo de Minas, e eu resolvi aplicar a história que ele me contou dentro do cerimonial mineiro. E consegui durante algum tempo, mas depois tudo voltou a ser como era. Vocês vão ter agora conhecimento que história é essa contada pelo autor, pelo dono da proposta. Genival Torim. O episódio que o Ronaldo se refere, ele ocorreu entre 1976 a 1978, 76 e 77, para ser mais preciso. Nós estávamos como observadores da Câmara dos Deputados junto à ONU, a Organização das Nações Unidas, em Nova York. Quando eu lendo o jornal, o New York Times, eu notei que a Corte Suprema dos Estados Unidos queria no dia seguinte a transição do cargo de presidente. O juiz fulano de tal lá fala juiz, não fala ministro, nem desembargador. Todo mundo é judge, juiz. Tá? Aí eu falei com o Thales Abad, o deputado pernambucano que me acompanhava, eu falei, ô Thales, fala com aquele sobrinho seu que nos visitou ontem para conseguir 3 ingressos. Eu tenho muita vontade de conhecer uma posse na Corte Suprema dos Estados Unidos. Consegue um convite para o Renato Azeredo, que lá estava também, Thales Abad e para mim. O Thales ainda respondeu, mal-humorado, vai que 3 deputados brasileiros vão conseguir convite na véspera da reunião da Suprema Corte dos Estados Unidos para dar posse ao presidente. Só na sua cabeça. Eu brinquei com ele, falei, é que você é mal-humorado, rapaz. Telefona. Custa telefonar. Se o rapaz conseguir, bem. Se não conseguir, bem. Fica por isso mesmo. Então, quando eu repliquei a ele, ele viu que eu não tinha gostado da resposta, o rapaz falou que ia pedir os convites pelo consulado brasileiro. Eu sei que 40 ou 50 minutos depois, um rapaz de Botoca chegou lá com 3 convites. Tá? 41, 42, 43, não esqueço disso. Tá? De Nova York para Washington, tá? 190 quilômetros, 180, não chega, entre 180 e 200 quilômetros. Nós alugamos um carro, na parte da manhã do dia marcado, porque a transmissão ia se dar no dia seguinte, às 4 horas da tarde. Alugamos o carro e 2 horas antes nós chegamos em Washington, tá entendendo? Comemos alguma coisa e imediatamente fomos para a sede da Suprema Corte. Chegamos lá, sentamos, todos os lugares numerados, tá entendendo? Sentamos quando foi exatamente às 4 horas, nem um minuto antes, nem um minuto depois, apareceu um cidadão, um mestre de cerimônia, alto, com um bastão de uns 2 metros de altura na mão, enrodilhado por as cores dos Estados Unidos, a bandeira dos Estados Unidos, uma águia em cima do bastão, e na cabeça dele também, está entendendo? A águia americana, que é o símbolo da nação americana, e bateu 3 vezes no chão e declarou o seguinte: declara aberta a sessão número tal da Suprema Corte dos Estados Unidos, onde deverão falar o juiz fulano de tal, que sai ceder o seu lugar ao juiz fulano de tal. O primeiro falará durante 5 minutos e 40 segundos. E o segundo, o juiz fulano de tal, falará durante 6 minutos e 30 segundos. Tá? Com a palavra, o juiz fulano de tal. O juiz apareceu, ele passou o microfone. Nós instintivamente puxamos o relógio,
para conferir. Tales, Renato e eu puxamos o relógio para conferir. 5 minutos e 40 segundos, o homem terminou o discurso. Ele tornou bater 3 vezes no céu com a palavra, o juiz fulano de tal. O juiz fulano de tal foi, fez o discurso dele, 6 minutos e não chegou nem a 30 segundos. Falou com 2 ou 3 segundos antes. Sentaram-se à mesa, o mestre de cerimônia falou assim, declaro encerrada, sei lá o nome da sessão, da Suprema Corte dos Estados Unidos. Aqueles que quiserem consignar sua presença, façam dos livros que estão apostos, das mesas colocadas nas entradas desse edifício. Está entendendo? Sessão encerrada. Todo mundo foi saindo, assinando os livros. Está entendendo? Aí olhamos o relógio. A sessão começou e terminou com 15 minutos. Com 20 minutos não tinha mais ninguém no Salão Nobre da Suprema Corte dos Estados Unidos. Todo mundo já tinha assinado os livros, já tinha se retirado. Aí eu comentei com o Renato, falei, Renato, estou assombrado com isso. Porque se fosse no Brasil, nem na sociedade, sociedade católica lá, São qualquer. Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo. Qualquer sociedade, São Vicente de Paulo, o que for, uma transmissão de cargo de um presidente para outro, dura no mínimo 1 hora. E nunca mais eu vou ver discurso de 5 nem 6 minutos. Vou ver essas baboseiras aí no Brasil, discurso de 1 hora, de 40 minutos, de 50 minutos, que o interlocutor seu do lado fala assim, discurso bonito, eu sei replica, o que ele falou? Ah, não sei o que ele falou, mas que o discurso foi bonito, foi. Isso é a formação latino. Doutor Genivaldo Torini, muito obrigado por esse depoimento. E o senhor acredita que nós vamos conseguir implantar isso no Brasil? É muito difícil. Né? Muito difícil porque a nossa cultura é chamada cultura latina. Eles lá nos Estados Unidos, a cultura é a cultura bretã. Vem da Bretanha. Né? É muito difícil, muito complicado. Né? Eles são muito mais sucintos, são muito mais objetivos. Mas eu acho que poderemos um dia aproximar, tá entendendo? Assim, da praticidade com que eles agem a culturas diferentes da nossa área. A cultura francesa também é latina, mas ela já aprendeu muito com os bretões. O francês já não demora também muito nos falatórios dele, não? Já não exibem cultura em discurso. É uma mensagem direta, objetiva, que aprenderam com os ingleses. Né? Então nós vamos acabar melhorando. Se Deus quiser. Um dia acabará essa chatura de discurso de 1 hora, de 50 minutos. E né? essa citação, essas citações infinitas. Desnecessárias. Desnecessárias. Essa é uma missão para o Comitê Nacional do Cerimonial Público e nós vamos lutar e, se Deus quiser, vamos conseguir. Muito obrigado. Ótimo.